Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor querido, como famílias do Senhor, estarmos aqui reunidos nesse dia para louvar ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós te louvamos pelo privilégio de ser avós. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo presente que o Senhor tem nos dado, Pai querido. A todos os avós aqui nesta noite, que recebam a bênção do Senhor, que recebam, meu Deus, a alegria, Senhor, o privilégio de estar ensinando também os seus netos o caminho do Senhor, com exemplo, Pai querido. Deus, aqui está a tua filha, Deus, que o Senhor tem usado com autoridade, com unção, com ousadia, que o Senhor capacite, meu Deus querido, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre a vida dela, meu Deus querido, ao falar, ao abrir da sua boca, meu Deus querido, que as suas palavras possam mesmo encontrar guarida no nosso coração, e que possamos ser terra fértil, onde a tua palavra vem, brota e produz frutos. Nós queremos ser ouvintes também, que pratica aquilo que nós ouvimos, que vem do Senhor, a palavra do Senhor. Usa esta mulher com autoridade, com unção, com graça e sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus é bom. Graça e paz, irmãos. Pode assentar. Graças a Deus por essa noite. É um privilégio estar aqui mais uma vez, podendo trazer uma palavra. E hoje é um dia especial, porque eu vou ter a oportunidade de falar uma coisa, um assunto que eu tenho, o Espírito de Deus tem gemido dentro de mim sobre este assunto que hoje eu vou ministrar. Eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 15 comigo. Obrigada pelo convite, pastor Salmo, pastora Cássia. É uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Além de ser honra, é também com muito temor e tremor, né, irmãos? Ministrar a palavra do Senhor é algo muito sério. Gênesis 15. O título dessa mensagem está no versículo 8. Como saberei que hei de herdar a promessa? Se você quer saber o nome dessa mensagem, como saberei que eu vou herdar a promessa? Mas eu quero ler a partir do versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra, para a herdares. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por meio daquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém. Até aqui. Este é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, irmãos. Nessa noite eu quero falar sobre a resposta que Deus deu para Abrão. Quando Deus prometeu a ele, prometeu filhos, e Deus também prometeu uma terra que ele iria herdar. Mas estava tão distante aquela promessa de Deus, da existência. Abrão ouvia Deus falar, mas ele não via condição alguma para que as promessas se cumprissem. Então ele fez essa pergunta a Deus: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? Eu tenho visto no nosso meio, na igreja, tantos irmãos comprometidos com Deus, e feita essa promessa: Senhor, é promessa da minha cura, como eu vou receber? É promessa, Senhor, de receber o meu filho que eu ainda não tive, como eu vou fazer? O que eu vou fazer para receber? Deus, a minha vida financeira,
Quando eu vou receber a minha bênção? São tantas as perguntas que a gente tem ouvido, indagações de irmãos diante de Deus. Como eu vou saber que eu hei de herdá-la? E Deus respondeu a Abrão de uma forma que eu sei que quase todos nós que lemos a Bíblia aqui nessa noite, essa passagem, não entendeu a resposta de Deus. Ele disse: toma uma bezerra, traz rola, traz ave e mata e corta no meio. O que Deus estava querendo dizer, irmãos? A Bíblia fala no versículo 17 que depois que Abrão fez aquilo tudo, partiu no meio, veio um fogo de fumaça, uma tocha de fogo. Eu quero te dizer que essa tocha de fogo era a própria glória de Deus, era a presença de Deus ali, diante de Abrão. E naquele mesmo dia, aqui está a palavra-chave, a palavra que está por detrás, a chave secreta, eu quero chamar de chave secreta, que está por trás de quase todos os eventos e as promessas de Deus na Bíblia. Chama-se aliança de Deus. Diga comigo, a chave secreta na Bíblia chama-se pacto, aliança. A Bíblia King James, ela fala sobre essa aliança, ela traduz como testamento. O que é um testamento? É um patrimônio que uma pessoa dispõe em favor de alguém depois da sua morte. Deus estava dispondo o seu patrimônio para Abraão. Você não tem noção do que aconteceu aqui. A Bíblia fala de 7 alianças, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Deus fez 7 alianças com o homem. As 6 primeiras são figuras daquilo que Deus faria na 7ª, que é a aliança que Deus fez comigo e com você na cruz do Calvário. Então eu quero usar o costume da época aqui, porque Abrão entendeu o que Deus falou com ele, porque ele conhecia o costume da época. Então eu quero trazer isso para você. Eu estou lembrando desse assunto há muito tempo e estou mastigando, porque a gente está vendo uma luta da religião contra a luta do conhecimento de Deus. Nós precisamos, essa palavra hoje eu creio que ela vai fazer isso. Ela vai fazer muitos de nós deixarmos a religião, até de ser crente, para ter uma aliança, um pacto com Deus. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança, é um Deus de conserto, é um Deus de pacto. Nunca Deus falou em religião. Então eu me lembrei e peguei, alguém aqui lembra? Essa aqui é uma apostila que eu escrevi para o Manancial Feminino, pastora Cássia, 2010. Florescendo no Deserto. Quem tem ela vai lembrar. Vocês têm? Ai, que bênção. Na página 16, eu pesquisei sobre o que era o costume da época, para que a gente possa entender tudo isso, finalizando, focando para a cruz de Cristo no Calvário. O que eu quero trazer para você nesse dia? Na aliança de sangue, que aqui foi uma aliança de sangue, precisava ter derramamento de sangue, então Deus mandou Abraão cortar animais ao meio. Naquele dia era costume de 2 famílias, eles moravam no deserto, no ermo, então era um lugar onde muito perigoso, muitos inimigos. Então 2 famílias ou 2 tribos faziam uma aliança uma com a outra, e aí era necessário que houvesse um representante de cada família, ou um representante de cada tribo, para que ele falasse em nome daquela família ou daquela tribo. Eu quero te dizer que Deus, quando fez aliança comigo e com você, Ele escolheu o mediador, se chama Jesus Cristo. Deus fez uma aliança comigo e com você. O mediador é Jesus Cristo. Ninguém mais pode ser o mediador, porque só Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário. Só Jesus derramou o sangue dele para pagar o preço dos nossos pecados. Não só pagar o preço de todos os nossos pecados, mas de todas as promessas que Deus fez a mim e a você. Primeira coisa que havia nessa aliança, precisava que um animal fosse sacrificado.
Então ele era dividido ao meio, como você está lendo na Bíblia. E as duas metades eram colocadas, uma de frente para a outra. E os representantes da aliança andavam naquele caminho de sangue, ia e voltava, percorrendo 2 vezes esse caminho, significando que permaneceriam juntos até o dia da morte. Sabe o que isso fala para mim e para você? Isso aqui é uma figura. Quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz, eu estou fazendo uma aliança com Deus. E sabe o que acontece aqui? No mesmo instante, o Pai, a Bíblia diz em João 17, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E nós queremos que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. E aquele que crê, nós viremos e faremos nele morada. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você sabe por que o céu é céu? Você sabe por que o céu tem glória? Porque lá está o Pai e o Filho. A Bíblia diz que o Pai e o Filho vieram, os dois são um, e vieram e fizeram morada em mim. Eu quero te dizer, se você não sabe ainda, que a cruz do Calvário trouxe o céu para dentro de você. Você pode levantar sua mão e glorificar Jesus nessa noite. O céu está em você, o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de mim e dentro de você. Nunca mais você vai estar sozinho. A Bíblia diz que isso vai ser até diante da morte. Segunda coisa que aconteceria, logo após o sacrifício, tinha que ser declarado os termos da aliança. Declarar é falar. Então eles tinham que fazer um voto. Cada mediador fazia um voto da parte da sua família, se comprometendo com o outro. E os votos são os seguintes, os termos da aliança. Primeira coisa, nesse tipo de pacto, cada aliançado deveria dispor-se a entregar a própria vida em defesa do outro. Ou seja, até se precisar morrer pelo outro, eles teriam que morrer. Você sabe o que Deus está prometendo aqui? Para mim e para você? Que Ele vai na sua frente. Ele nos comprou. Eu não sou mais meu. Eu dei a minha vida para Jesus, para Deus por meio de Jesus. E Deus deu a vida dele por mim, no lugar de Jesus. Você está entendendo, irmãos? É uma troca de vida. Deus deu a vida para mim, eu dei a minha vida para Ele, nós trocamos. É isso que o pacto está significando para nós. A aliança é isso. A partir de hoje, a minha vida não me pertence mais. Você vai prestando atenção aí no final. No final você vai ter que tomar uma decisão com Deus. Essa atitude, essa declaração, você precisa entregar totalmente a sua vida, sem reserva de nada, porque Deus entregou a vida dele por você. Ele não se reservou a nada. Deus, tudo que você precisa em Deus você tem. Você está entendendo, irmãos? Segundo termo da aliança, o inimigo se tornaria inimigo do outro. Se um dos aliançados fosse conquistado pelo inimigo, ou este lhe declarasse guerra, o outro lutaria contra os seus inimigos. Isso aqui está dizendo para mim e para você, que Jesus já lutou em meu favor, e Ele já venceu todos os meus inimigos. Você hoje não tem uma luta que você vai travar ela sozinha. Deus se comprometeu ali na cruz, na hora da aliança. Ele disse para você: a partir de hoje a sua luta é a minha luta, os seus inimigos são os meus inimigos. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você está entendendo, irmão? Para que ter medo da luta? Para que ter medo do inimigo, se Deus está com você? E Ele diz: se Deus é comigo, quem será contra mim? Diz isso, levanta sua mão direita. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga: ninguém. Aleluia. Isso é aliança, irmãos. Isso aqui não é religião. Vocês estão entendendo? Terceiro termo da aliança.
as posses de um se tornaria propriedade comum. Presta atenção. Se um deles tivesse algo que o outro desejasse ou necessitasse, o dono da coisa era obrigado a dar ao seu parceiro. Você sabe o que isso aqui fala para mim? A partir daquele momento, tudo que era de Abrão passou a ser de Deus. A família, as terras, o gado passou a ser de Deus. E tudo que era de Deus passou a ser de Abrão. O dia que Abraão precisasse de alguma coisa, era só ele invocar o Deus da aliança, e Deus daria a ele supriria a sua necessidade. Deus hoje está dizendo para mim e para você: os bens materiais que Deus tem, aquilo que você precisa, Ele está pronto para te dar. Quando você ora, irmão, em nome de Jesus, você está simplesmente invocando o Deus da aliança. Você não ora a Jesus, você não ora ao Espírito Santo, você ora a Deus, porque Deus fez um pacto com você. Quando você ora, você está precisando de uma bênção material. Sabe o que Abrão fez? Abrão, ele deu dízimo a Deus. A gente não precisa orar por vida financeira, irmãos. Eu vejo gente jejuando pela vida financeira. Eu vejo gente fazendo tanto sacrifício pela vida financeira. Eu simplesmente digo, eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia diz que quando eu sou como Abrão, sou dizimista fiel, os céus já estão abertos sobre a minha vida. É questão de fidelidade, irmãos. E quando você dá oferta, você está plantando, você vai colher. Não é porque você dá oferta, o seu dízimo, não é porque você vai ajudar a igreja, é porque você tem uma aliança com Deus. É porque Deus nunca vai deixar faltar nada para você. É porque todas as vezes que você abrir a sua boca e falar: Deus, hoje eu estou precisando disso, Ele se vê obrigado a te dar, irmãos. É aliança, é pacto. Era assim no Velho Testamento, continua sendo assim. Agora você precisa crer. Quem quiser continuar jejuando, continue. Outro dia alguém me chamou para jejuar por isso. Eu falei: irmão, eu não tenho esse costume, mas é bom você jejuar, que você vai ler na Bíblia, Deus vai falar para você: traga seus dízimos e ofertas, e eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. É isso que você vai ouvir. Porque o jejum nada mais é do que você quebrar a sua carne, humilhar a sua carne, para o seu espírito ouvir Deus falar. E o que Deus quer falar é simplesmente isso. Seja fiel no dízimo e oferta, é isso que eu te peço. Eu não estou pedindo a sua casa, eu não estou pedindo o seu salário inteiro, eu não estou pedindo o seu carro. Dê o seu dízimo e a sua oferta, e tudo que você precisar de mim, só falar que eu envio para você. Aliança, isso é pacto. Amém, gente? Quem quer crer, vai receber. Quem não crê, irmãos, fique com a religião. Quarto ponto do termo da aliança. A aliança de sangue era indissolúvel, não poderia jamais ser quebrada, exceto pela morte. Consistia de uma declaração de direitos e deveres, de um voto em que os dois indivíduos, de famílias e aliançadas, precisavam guardar. Fala de fidelidade. Quando você falar com Deus, que você está fazendo uma aliança com Ele, presta atenção. Aqui você vai entender porque que Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel a mim, ainda que eu seja infiel a Ele, porque Ele vela em cumprir a sua palavra, a sua aliança, o seu pacto. Agora, se eu quiser ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida e a minha família, eu preciso ser fiel a Ele, cumprir a minha parte na aliança. Amém? Havia uma maldição caso um deles rompesse o acordo. Será que existe maldição hoje, irmãos? O que é a maldição? É a ausência da bênção de Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus te coloca aqui debaixo da mão dele. Você está protegido dos inimigos. Se o inimigo se levantar, Deus se levanta contra eles para os derrotar. Mas quando você não quer ficar debaixo da mão, da obediência de Deus, Deus tira a mão, irmãos. Aí você vai sozinho na sua vida. Aí é hora de quebrar a cara. Maldição é isso.
É quando eu quero andar sozinho e eu vou dar cabeçada e o inimigo vai me alcançar. E o inimigo vai me ver porque eu estou fora da minha aliança com Deus. Eu quebrei a minha aliança. O pecado é quebra de aliança com Deus. Terceiro ponto agora. Finalmente a aliança era selada com um corte no pulso, irmãos. Olha para vocês entenderem. Cada um dos dois representantes da família cortava, fazia um cortezinho no pulso. E depois do corte, eles uniam o seu sangue, para que fosse o mesmo sangue. O sangue de uma tribo, de uma família, é o mesmo sangue da outra. Depois de cortar, eles pegavam uma pólvora, jogavam naquele corte e punha fogo. Sabe para quê? Para fazer uma cicatriz, coisa pequena, para que houvesse uma cicatriz. O que isso aqui nos remete também para a cruz do Calvário? Tudo remetendo ao sacrifício de Jesus na cruz. Hoje nós temos um só sangue, um só DNA. O sangue que corre na minha veia espiritual é o sangue do Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Jesus se fez pecado para que eu fosse chamado filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, tudo que é de Deus é meu, e é verdade. Só não é para quem não conhece, não sabe e não crê. Mas existe uma coisa aqui fundamental. Sabe essa cicatriz no punho? Abraão, naqueles dias, eles faziam uma cicatriz também. Cada homem fazia circuncisão, era o símbolo do pacto que cada um tinha com Deus. Se você olhar para mim, você não vai ver nenhuma cicatriz em mim, mas eu tenho uma aliança com Deus. E sabe qual é a marca? Nós temos, né, Ademar? Você sabe qual é a marca que eu, Ademar, carregamos? E se você crê nisso, você também carrega? É o selo do Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus que habita dentro de mim, dentro de você. Deus deu poder, Deus deu autoridade para todo aquele que se chama filho de Deus. Ele diz: eu vou colocar minha marca, vocês vão ter autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Irmãos, você sabe por que Davi enfrentou Golias? Por causa da aliança. Davi, quando viu o exército do Deus vivo, Israel sendo afrontado, ele disse assim: eu vou. Quem é esse gigante? Olha para você ver, irmãos, a diferença daquele que conhece a aliança com Deus para aquele que não conhece. Quando você vê uma luta grande demais, quando você vê um problema impossível na sua frente, você se acha tão pequenininho, você se acha tão impotente. Davi, um rapaz de 16 anos, nanico, magro, com um estilingue na mão, olhou para aquele gigante de mais de 2 metros de altura. Ele simplesmente disse: quem é esse incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Davi ali, ele invocou o Deus da aliança. Não importa o seu tamanho, não importa o tamanho de quem está contra você, da situação contrária, interessa que se você é circuncidado no seu coração, se você tem a marca de Jesus, se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está selado para aquele dia da redenção. Você é propriedade exclusiva do Deus vivo, e ninguém pode tocar em você. E quando o inimigo se levanta, você vai dizer: o Deus da aliança, o Deus da promessa, Ele está comigo. Eu vou contra ti, Satanás, em nome do Deus vivo. Aleluia, aleluia. É o Deus da aliança que você vai invocar. Todas as vezes que você ora ao Pai, em nome de Jesus, você está dizendo: Pai, olha a aliança que eu tenho contigo em nome de Jesus. O único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo,
o Filho de Deus. Aleluia. Esse Espírito Santo foi colocado aí para a gente não dar cabeçada, para Ele guiar, para Ele dar direção, para Ele ser o nosso mentor, para Ele nos ajudar em tudo que você precisa. E vou te dizer mais, você sabe o que esse Espírito fez dentro de mim, dentro de você? Você sabia que Ele tem uma língua diferente? Que Ele fala no meu espírito diretamente com o Espírito de Deus? É a língua do céu. Todo aquele que tem Jesus e tem o Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o dom de falar uma língua que ninguém entende. E não precisa entender, porque nós não vamos falar com homem nenhum. Eu não preciso ficar aqui falando em línguas para mostrar para você que eu tenho o Espírito Santo. Mas lá no meu jardim secreto com Deus, eu aprendi com Paulo. Paulo dizia assim: eu falo mais línguas do que todos vocês. Me conta um homem que teve mais revelação do que Paulo. Apóstolo Paulo. Mas ele disse assim: eu não vou falar no meio de vocês, que vocês não vão entender nada, porque meu espírito está falando diretamente com Deus. Irmãos, a comunicação é direta quando eu oro em línguas. E o Espírito de Deus precisa avivar isso dentro de mim, dentro de você. Se você tem a marca, você foi selado, dá a voz ao Espírito, deixe o Espírito gemer, deixe o Espírito interceder por você. Tem gente que acha que o Espírito gemendo, como diz o Romanos capítulo 8, eu estou numa luta tão grande, eu vou sentar aqui, fechar meus olhos, baixar a cabeça e vou deixar o Espírito gemer por mim. Não é isso não. O Espírito geme a partir do momento que eu começo a orar em línguas. O meu Espírito vai começar a orar diretamente com Deus. E Deus, que sabe tudo o que eu preciso, Ele vai mandar de volta. Ele vai trazer revelação, Ele vai trazer direção, Ele vai trazer sabedoria, Ele vai trazer unção, poder de Deus. Ninguém vai te segurar mais. A partir do momento que você entender que o poder de Deus já está em você, o céu habita em nós. Aleluia! Por causa da cruz de Cristo, aleluia! Porque Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, aleluia! Quarto ponto: tendo selado a aliança com sangue, as famílias tomavam o nome uma da outra. Olha a unidade, e iam juntas para a mesa da ceia. Irmão, você sabe o que é a ceia do Senhor? Domingo que vem é ceia, né, pastora? Olha para mim aqui, você precisa ter um entendimento do que é a ceia do Senhor. É o ponto final. É onde as famílias iam depois de fazer o pacto, de falar os termos da aliança e declarar: eu aceito, eu recebo, eu concordo. Eles iam para a ceia sacrificial, que representava um novo relacionamento. Para você entender bem o que quer dizer a mesa, eu quero pedir para você ir lá para 2 Samuel 9. Esse é o último ponto da aliança que Deus fez comigo e com você. Olha para mim aqui, 2 Samuel 9, deixa aberto aí. Davi tinha uma aliança particular com Jonatas. Ele amava Jonatas. Os dois eram amigos, companheiros. Jonatas ajudou muitas vezes Davi quando o pai dele, o rei Saul, queria matar Davi. Eles se tornaram amigos inseparáveis. Mas Jonatas morreu, Saul morreu, a família morreu. E um dia Deus mandou procurar. Ele queria fazer bem ao Jonatas, que já havia morrido, e mandou procurar se havia algum descendente da família dele. Aí buscaram um homem chamado Ziba. E Ziba disse assim para ele: tem um filho de Jonatas que mora em Lodebar.
que era um lugar de miséria, uma terra sem pasto, sem comida, lugar de escassez total. Ele mora lá, mas ele é coxo dos 2 pés. Jonatas, quando ele tinha 5 anos, o Mefibosete, o filho de Jonatas, Mefibosete, quando ele tinha 5 aninhos, a pajem dele pegou ele, e eles tinham que fugir, porque iam matar a família inteira. E a babá pegou ele e saiu correndo, e ele caiu, e veio alguma coisa e passou, e quebrou as 2 pernas dele. Ele ficou coxo das 2 pernas. Então ele não podia trabalhar e não podia fazer nada. E o único filho de Jonatas vivo morava nesse lugar terrível. No versículo 7 diz que Davi mandou buscar Mefibosete. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então ele se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Olha para mim aqui. Davi era o rei, riquíssimo, mas ele tinha aliança com o pai de Mefibosete. E ele se lembrou daquela aliança. E se Davi fosse vivo, ou Jonatas fosse vivo, ele está sentado na mesa com Jonatas. Mas como ele não estava, ele mandou chamar o Mefibosete. Mefibosete nos representa, irmãos, quando a gente vive no pecado, numa terra seca, deserta, sem comida, roubado, passado para trás, aleijado, sujo. Isso é o que o pecado faz com a gente. Quando Davi mandou chamar aquele rapaz, Mefibosete, olha para mim aqui. Davi não olhou para os defeitos dele. Davi queria Mefibosete sentado na mesa com ele, comendo todos os dias de tudo que Davi comia. Davi era o rei. E ele ainda disse mais: eu vou te restituir tudo o que te foi tirado. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que a mesa da ceia, que Jesus falou para a gente ceiar, e nunca parar de ceiar até que ele voltasse. Ele está dizendo para nós: a ceia é o lugar onde está tudo preparado. Salvação é um pacote, irmãos, de bênçãos, vida eterna, mas restituição na sua vida. Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado, o Rei dos Reis está dizendo para você: eu vou restituir tudo que foi tirado de você. Eu não estou procurando pecado, eu não estou procurando defeito. Vem para a mesa comigo nessa noite. Salvação inclui saúde. A mesma fé que fez você crer em Jesus para ser salvo é a mesma fé que te dá saúde nessa noite, te dá paz, te dá alegria, prosperidade, honra, autoridade, tudo que você precisa. Há uma mesa preparada aqui nessa noite. Se você olhar com os olhos do Espírito, Deus hoje está te convidando a uma mesa preparada. Todo aquele que se sente como Mefibosete: eu não sou digno. Ninguém é, irmãos. Ninguém, nenhum de nós. Jesus não foi atrás da gente para nos salvar, não é porque a gente era bom e merecia. Ninguém merece.
Ninguém é bom o suficiente, é graça sobre graça que nos fez ser alcançados, libertos, perdoados e abençoados por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue na nova e eterna aliança. Depois desta aliança não haverá nenhuma mais. Acabou, encerrou. Fecha seus olhos. Talvez nessa noite aqui tem alguém se sentindo excluído da mesa. Ouviu que Deus promete, e Deus promete mesmo, e Deus quer abençoar mesmo, e Ele está aqui hoje te convidando, como Davi mandou chamar Mefibosete, cheio de defeito. Deus hoje está te convidando a vir para a mesa, ceiar com Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te convidando para ceiar com Ele. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que está seguindo alguma religião, mas hoje você entendeu que Deus não é Deus de religião. Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de aliança. A única coisa que Ele te pede: me dá o seu coração, e com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o meu filho que eu mandei, que Ele morreu na cruz em seu lugar. Se tem alguém aqui nessa noite, onde você estiver, levanta a sua mão aí que eu quero te abençoar. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Fica de mão levantada. Tem mais alguém? Mais alguém? Não importa a religião que você está seguindo, irmãos, eu estou te chamando para fazer uma aliança com Deus vivo nessa noite. Abandonar a religião velha e vir para Jesus, porque Ele vai te abençoar. Estende a sua mão assim. Eu quero ver se tem mais alguém. Tem mais alguém nessa noite para Jesus, para fazer aliança, para dar a sua vida, o seu coração. O Espírito Santo vai te ajudar. Ninguém vai fazer isso sozinho. No momento que você entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem. Ele é a marca, Ele é a cicatriz que Deus vai colocar dentro de você, e você nunca mais vai fazer nada sozinho. Sua força vem dele. Eu quero chamar, irmão, você pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. Pode vir. Se tiver mais alguém vem com ele, porque esse caminho aqui é muito difícil, irmãos. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar. Eu sei que tomar decisão na vida não é fácil, mas esse é o passo, o primeiro passo que a gente tem que dar para Deus. O mais Ele vai fazer. Tem mais alguém? Não seja tímido. Não seja tímido. Jesus morreu por você, e Ele diz: aquele que me confessar na terra diante dos homens, eu confessarei no céu.